Olá pessoal, tudo bem? Professor Lima na área com a nossa galera do Estratégia Concurso, seguindo aqui no nosso módulo de estruturas lógicas. Esse módulo é extenso. E, meu amigo, pode se preparar, porque ele é o que dá a base para a gente seguir dentro da lógica proposicional. Estamos aqui na fase de entender as tabelas verdade, e dentro desse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre a tabela verdade do OU, que conforme eu combinei, acho que vai complementar um pouquinho do que eu trouxe para vocês no vídeo da disjunção inclusiva. Vai ser legal agora a gente de uma vez por todas arrematar a ideia de quando eu tenho um OU que é inclusivo, quando eu vou ter o OU que é exclusivo, e mais do que isso, que a gente consiga entender então a lógica, a personalidade do conectivo OU. Vem comigo, bora lá. Tabela verdade do OU. Vamos pegar esse exemplo que está aqui, olha. Ou Daniela é goiana, ou Daniela é paranaense. Eu curto esse exemplo que está aqui, porque eu acho que a gente consegue deixar bem claro a questão, principalmente, da diferença do OU, do sentido do OU para o sentido do OU, que a gente precisa ter aqui do ponto de vista lógico. Então, de novo, a gente tem uma estrutura aqui, formada por duas proposições simples, perfeito? Quais são as minhas duas proposições simples? Daniela é goiana, Daniela é paranaense. E aí, gente, eu posso criar 4 combinações a partir dessas duas sentenças, certo? Eu posso ter uma situação em que as duas partes sejam verdadeiras, em que a primeira seja verdadeira e a segunda seja falsa, em que a primeira seja falsa e a segunda verdadeira, e eu posso ainda ter uma situação em que as duas partes sejam falsas. O que a gente vai ter que analisar? Qual seria o resultado lógico da frase como um todo em cada um desses casos? Então, o que vai acontecer na tabela do OU quando eu tiver duas verdades? O que vai acontecer na tabela do OU quando a primeira for verdadeira e quando a segunda for falsa? Para o E e para o OU a gente já fez isso. Para o E a gente já radiografou. O E, meu amigo, é verdade só se tiver verdade do início até o fim. O OU é aquele cara, paz e amor. Se tiver ali pelo menos uma verdade, ele já ganhou o céu. E o OU, como será que ele vai se comportar em termos de personalidade? O que vai prevalecer na essência dele? Então lá vamos nós. Venham comigo, bora lá. Vamos pensar comigo se as duas partes fossem verdadeiras. Se as duas partes fossem verdadeiras, veja se vocês concordam, é como se fosse verdade que a Daniela é goiana, é como se fosse verdade que a Daniela é paranaense. E aí eu preciso que você pense comigo. O que você acha aí dessa Daniela, hein? Daniela se apresenta e fala para você o seguinte: opa, tudo bem? Então, eu sou goiana e eu sou paranaense. Aí você, com a personalidade do conectivo OU, porque você tem que estar com a personalidade do cara, né? Com a personalidade do conectivo OU, você já vira e fala assim: não, peraí, você que é goiana e é paranaense, tem alguma coisa aí de errado, eu já não confiei. Se eu já não confiei, porque eu já pesquei que tem o quê? Tem mentira aí, né? A frase como um todo vai ter que ser falsa. Por quê? Porque não rola, né, gente? Não dá aqui para a pessoa ser goiana, ou seja, não dá para a pessoa ter nascido no estado de Goiás e ter nascido também no estado do Paraná, perfeito? Não vai existir essa possibilidade, porque aqui, olha como que é bonito, né? Olha como que é lógico. Aqui as situações são excludentes. Por isso que a gente usa aqui a lógica da disjunção exclusiva. A partir do momento que ela é goiana, automaticamente já estaria descartada a possibilidade de ser paranaense. Ou, se ela fosse paranaense, automaticamente estaria descartada a possibilidade de ser goiana. Não dá para ela ser as duas coisas. Não dá para ela admitir o que no meu exemplo lá da tabela do OU eu admiti. Lembra qual foi o meu exemplo da tabela do OU simples? Que o gerente tinha que contratar um administrador ou um economista? Lá valia a ideia das duas coisas acontecerem. Eu posso ter uma pessoa que seja administrador e que seja economista. Lembra que eu falei que aquele ou não necessariamente passaria uma ideia de exclusão? Lembra o outro exemplo que eu dei? Ah, nas minhas férias eu vou para Portugal ou para a França. Esse ou que eu estava usando lá, ele admitiria a possibilidade, inclusive, de eu ir para os dois lugares. Eu vou dar uma bicicleta ou um celular. Aquele ou não era excludente. Aquele ou admite a possibilidade, inclusive, de que as duas coisas aconteçam. Agora, aqui eu estou diante de uma situação que não dá para as duas coisas acontecerem. Se não dá para as duas coisas acontecerem, é porque essa frase que está aqui vai ter que ser o quê? Vai ter que ser falsa. E como que a gente marca a ideia, então, de que as duas coisas não podem acontecer aqui? Colocando esse ou lá no início.
Se eu deixo simplesmente esse ou que está aqui como inclusivo, eu crio uma situação que é contraditória do ponto de vista lógico, porque eu não vou poder admitir as duas possibilidades ao mesmo tempo. Então, como que a gente marca a ideia de que as duas não acontecem ao mesmo tempo? Jogando esse ou para o início, tá bom? Então, na minha segunda possibilidade, se eu disser o seguinte, olha, ela é goiana, mas não é paranaense. Se eu disser para vocês que ela é goiana, mas ela não é paranaense, isso é algum absurdo, moçada? Não tem absurdo nenhum aqui. Se eu digo que ou ela é goiana ou ela é paranaense, se ela for goiana e não for paranaense, isso não tem nenhum tipo de contradição. Então, está correto, seria verdadeiro. E se ela não for goiana, mas for paranaense? Também, está perfeito. Se ela não é goiana, mas é paranaense, maravilha, verdadeiro. E essa quarta possibilidade, cuidado, tá? Cuidado porque dependendo da forma como eu fizer a pergunta, pode ser que eu conduza vocês aí a um raciocínio errado. Então se eu virar e falar o seguinte, eu posso conhecer uma Daniela que não seja goiana e que não seja paranaense? É claro que eu posso. Aí às vezes você vai virar e falar assim, então quando for o F com F vai dar V. Não, vamos devagar. Lembra que eu tinha dito inicialmente que ou a Daniela era goiana ou ela era paranaense. Se ela não for nenhuma das duas, não tem problema nenhum. Eu posso encontrar, por exemplo, uma Daniela que tenha nascido no estado de Minas Gerais. E aí, ela não vai ser goiana, não vai ser paranaense. Então, ok, ela pode existir. Mas a frase que eu teria dito no início é que é falsa. Porque o que eu tinha passado para vocês de ideia sobre ela? Que ou ela era uma ou outra. Se ela for uma terceira, é porque o que eu tinha colocado antes não faz sentido. Então, se nenhuma parte nem outra atendem, a frase com o conectivo ou vai ter que ser toda o quê? Vai ter que ser toda falsa. Perfeito? Muito bem. Vocês estão vendo que nesses blocos em que eu estou explicando para vocês as tabelas, eu estou tentando dar exemplos, né? Pra gente, o que no fim das contas, ao longo do curso, quando a gente for começar a resolver questões, o que vocês vão ver é que a gente vai ter que ter esses resultados já prontos mesmo, pessoal. Então isso aqui vai estar tudo muito automático. Mas é importante, principalmente para vocês que estão assistindo esse curso aqui pela primeira vez, para que vocês acreditem, né, na lógica dos conectivos e para que vocês entendam essa lógica e entendam que não é simplesmente um combinado aqui de no ou vai ser assim, no ou vai ser assim. Todos os conectivos eles têm uma essência. E a do ou é essa que está aqui. Por isso que eu vou jogando os exemplos, porque inclusive esses exemplos aqui eles servem para muitos de vocês aí nos primeiros momentos. Professor, eu esqueci qual era a tabela do ou, mas eu me lembrei do exemplo que você usou na aula e aí na hora lá eu consegui meio que construir a tabela por conta própria. Esses exemplos eles ficam aqui para isso também, né? Porque se der algum branco, você consegue ali tendendo criar uma situação que te ajude a lembrar da lógica do conectivo. Então, para o ou, o que vai prevalecer? Vamos fazer um paralelo, porque isso é importantíssimo. O que prevalecia para o ou simples, para o ou da disjunção inclusiva? Vamos ver se você já se esqueceu. Fala sério, hein? Que memória é essa? Já se esqueceu aí da tabela do ou não, né? Tabela do ou é a tabela do conectivo que pedia a presença de pelo menos uma verdade. O conectivo ou é aquele que vai te exigir o mínimo. Ok, agora olha para essa tabela que está aqui. Como que você, se tivesse que resumir, como que você resumiria a tabela do conectivo ou? O conectivo ou é aquele conectivo que vai pedir a presença de pelo menos uma verdade? Eu posso repetir a ideia de que ele pede a presença de pelo menos uma verdade? Não. Porque, olha, aqui, por exemplo, eu tenho verdades. Só que a frase não ficou verdadeira. Então, para ele, não basta ter pelo menos uma verdade. Para o ou, eu sempre brinco o seguinte, o ou, ele não é um cara tão exigente quanto o e. Porque o ou não vai pedir verdade só se eu estiver contando verdade. Não, ele não vai para o caminho do exigente. Mas ele também não é tão bobinho quanto o ou, porque não é qualquer verdade que agrada o cara, não. Então digamos que o ou vai ficar ali meio que no meio termo, certo? Não é tão exigente, mas também não é tão bobinho. O ou, como é aquele cara que gosta da exclusividade, quem quer algo que quer ser exclusivo, quem quer ter algo exclusivo, eu sempre falo que é porque quer ter algo único, né? Então se eu vir e falo para vocês que eu quero ter um modelo de camisa exclusivo, se o modelo de camisa é exclusivo, é porque eu quero para mim e não quero que ninguém mais tenha essa camisa. Se eu quero ter um modelo de carro exclusivo, é porque eu quero andar nesse carro, sabendo que eu vou andar por aí e que ninguém mais vai ter um carro igual ao meu. Então, o cara da disjunção exclusiva, o conectivo da disjunção exclusiva, não gosta de repetição. Ele é um cara autêntico, é o dele. O ou é uma verdade só e ponto final. É uma verdade que prevalece
e ponto final. Para o ou, observem, isso que está aqui, olha, não funciona para ele. O cara que gosta de exclusividade não vai suportar isso aqui, gente, ó, não vai suportar a repetição. Se eu tenho um V e você também tem V, isso não é ser exclusivo, certo? Então, por isso que na tabela do ou, as duas coisas não podem acontecer sendo verdade ao mesmo tempo. Assim como não pode acontecer isso aqui, olha. Ah, eu contei uma mentira, você também contou. Então não. Tá um copiando o outro, isso que está aqui não é exclusividade. Essa aqui não é a cara do ou. O ou gosta de exclusividade. É a verdade dele e ponto final. Então esse falso com falso, na tabela do ou, acaba me levando também para um resultado que é o quê? Falso. Agora, e aqui? Uma verdade e uma mentira. Perfeito. Tem apenas uma verdade? Sim. Então, o verdadeiro com falso me leva para um resultado que é verdadeiro. O falso com verdadeiro, também vai ter que me levar para um resultado que é verdadeiro. Perfeito? Então, o que eu vou precisar que vocês fiquem atentos? Na tabela do conectivo ou, o ou é aquele conectivo que vai pedir a presença de quê? De apenas uma verdade. Ok? Pessoal, tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque é diferente do que a gente falou sobre o conectivo ou. O conectivo ou é aquele cara que vai te exigir o mínimo. Então o conectivo ou, se você contar uma verdade, ele está feliz, mas se você contar mais de uma verdade, ele fica tão feliz quanto. Para o ou é o que eu estou te falando. Ele não é tão bobinho quanto o ou simples. Para ele não interessa muitas verdades, para ele interessa uma e ponto final. Então existe uma diferença entre eu dizer que eu preciso ter pelo menos uma verdade, que é a lógica do ou, e que é a ideia de eu ter apenas uma verdade, que é a ideia da disjunção exclusiva. Isso eu preciso que fique muito claro para vocês, tá bom? Disjunção exclusiva é uma verdade só e ponto final. Uma leitura, uma escrita que a gente poderia trazer aqui para essa sentença, e que eu preciso que vocês deixem anotado já desde uma vez, é o seguinte. Quando eu digo que ou Daniela é goiana ou Daniela é paranaense, eu posso dizer que isso que está aqui equivale a Daniela é goiana ou Daniela é paranaense ou Daniela é paranaense, mas não ambos, ok? Essa sentença que está aqui é exatamente essa, só que escrita de um jeito um pouquinho diferente. Vamos ficar atento? Daniela é goiana ou Daniela é paranaense, mas não ambos. Quando eu coloco para vocês aqui, olha, esse mas não ambos, é porque é como se eu parasse a minha escrita aqui, ó, se eu parasse a minha escrita aqui, é como se eu estivesse dando a entender que com esse ou, é como se eu estivesse dando a entender que ela poderia inclusive ser as duas coisas, só que a gente viu que nem faria sentido. Mas a lógica seria essa, se eu dissesse simplesmente Daniela é goiana ou Daniela é paranaense. Esse ou simples, do ponto de vista lógico, é aquele que admite inclusive que as duas coisas aconteçam, aquele ou ali seria inclusivo. Então por isso que eu vou ter que corrigir. Daniela é goiana ou Daniela é paranaense, mas peraí, as duas coisas juntas não dá. Então é onde a gente coloca, olha, o mas não ambos. Então eu posso usar o ou, mas eu posso usar uma coisa ou outra, mas não ambos. Tem até alguns enunciados de prova que, eu sempre falo, não é o ideal, até porque teria erro, mas tem alguns enunciados que trazem isso, olha. Ou Daniela é goiana ou Daniela é paranaense, mas não ambos. Eu falo que não precisa, justamente porque se já é o mas não ambos, é porque já fica subentendido o ou. Não tem necessidade de reforçar, tá? Mas pode acontecer de vocês pegarem, inclusive, dependendo do exercício, uma frase como essa. Ou Daniela é goiana ou Daniela é paranaense, mas não ambos. O mas não ambos é justamente para classificar a ideia da exclusividade, a ideia de que as duas coisas juntas não podem acontecer, tá? E aí, para a gente poder fazer uma análise da diferença do ou para o ou, eu trouxe para vocês esse exercício aqui de fixação rapidinho, só para a gente poder deixar claro a diferença, né, entre um ou e um outro. Então, observem a primeira situação em que eu coloco para vocês lá.
F ou F ou F ou V ou F ou V. Então suponhamos que eu tivesse uma sentença e que nós tivéssemos essas classificações de valor lógico das proposições simples integrantes. Eu pergunto para você aí do outro lado, qual que seria o valor lógico que eu ia ter que atribuir para essa sentença ao final? E mais do que isso, qual que é a justificativa para o valor lógico que você está apresentando para mim? Então, na letra A, você acha que o resultado tem que ser verdadeiro ou que o resultado tem que ser falso? Ah, professor, o resultado é verdadeiro. Tá, o resultado é verdadeiro e aí você está justificando isso por quê? Qual que é o conectivo que eu tenho aqui? Então, professor, eu fiquei na dúvida mesmo sobre isso. Qual conectivo que eu tenho aqui? Eu tenho um conectivo ou e depois eu... Como que eu vou saber, Bruno, que isso que está aqui é um ou, isso que está aqui é um outro ou que isso que está aqui é um ou? Porque aí tem isso, né, gente? Quando é a disjunção exclusiva, é uma dupla de ous que forma o conectivo. Vocês se lembram que quando eu falo do ou, que ali eu não tenho dois conectivos, o ou é um conectivo, certo? Que é o conectivo da disjunção exclusiva. Então como que você vai diferenciar que isso daqui é um ou que isso daqui é um ou? A presença no início da frase. Se esse ou estiver no início da frase, aí eu tenho uma disjunção exclusiva reinando ao longo de toda a sentença. Se esse ou não está no início da frase, quem está mandando aqui, olha, é a disjunção inclusiva. Certo? Então você olha para essa frase toda, não é para ficar pescando, ah, esse que está aqui com esse, isso é uma disjunção exclusiva. Não. Você vai olhar para essa frase toda como se ela fosse uma sentença que traz para mim o que? Traz para mim uma disjunção inclusiva. E aí, se é uma disjunção inclusiva, foi a tabela do conectivo que a gente analisou em outro bloco, não nesse. A disjunção inclusiva era aquela que pedia a presença de quê? De pelo menos um V. E aí, por isso, então, que a minha frase foi verdadeira. Foi verdadeira porque aqui eu tinha pelo menos uma verdade. Eu tinha duas. Se eu tinha duas é porque eu tinha pelo menos uma. Né? Ter pelo menos uma é ter uma ou mais. Tá valendo. E a letra B? A letra B para você seria o quê? Verdadeira ou falsa? A letra B também vai ter que ser verdadeira. Por que ela vai ter que ser verdadeira? Porque, de novo, qual que é o conectivo que prevalece aqui? Olha, é o conectivo da disjunção inclusiva. Essa letra B é uma proposição que traz a minha disjunção inclusiva. Se é disjunção inclusiva, ela pede a presença de pelo menos uma verdade. E como aqui eu tenho pelo menos uma verdade, a minha frase vai ficar toda verdadeira. Ok? Na terceira, qual que é o valor lógico que eu vou atribuir para essa sentença que está aqui? Na terceira, eu vou ter também valor lógico verdadeiro. Só que a justificativa muda um pouquinho. Vocês vão perceber que é proposital. Olha, a situação que eu jogo para vocês aqui, ela é muito parecida com a situação que eu tinha aqui na letra B. Só que tem um ponto que do ponto de vista lógico é decisivo, que é o ou aqui no início. E é por isso que eu estou fazendo com vocês esse exercício ao final. Porque não dá para isso aqui ser um enfeite. Esse é o ponto que eu estou destacando, olha. Se não tem o ou no início, é uma disjunção inclusiva. Se tem o ou no início, é uma disjunção exclusiva. E aí se eu tenho uma disjunção exclusiva, a lógica da disjunção exclusiva muda. Porque a disjunção exclusiva pede a presença de quê? De apenas uma parte verdadeira. Aqui eu tenho apenas uma parte verdadeira? Sim. Então significa que aquela letra C vai ter que ser verdadeira. Mas a justificativa então agora já muda um pouquinho. Ó. Essa que daqui foi V, porque eu precisava ali ter pelo menos um V. Aqui eu tinha. Por que aqui foi V? Porque aqui já não é ter pelo menos um, aqui é ter apenas uma. E aqui eu tinha apenas uma verdade, tá bom? Nessa letra D, vocês vão colocar um ou para mim aqui no início, tá? Na realidade, na letra D, eu preciso analisar com vocês o ou lá no início, e aí, com isso, a gente vai mudar uma possível interpretação do que você já tenha colocado para mim. Colocando esse ou no início, e aí, gente, deixando claro, mas aí você pode chegar e colocar o ou no início? Não, isso aqui é partindo do princípio que aqui no slide eu teria que ter digitado aquele ou, certo? Que não você, então me deu vontade de colocar um ou no início, é assim? Não. Isso aqui é partindo do princípio que a questão da prova já traria aquele ou lá no início, perfeito? Então aqui, ó, ou F, ou F, ou F, ou V, ou F, ou V,
O que aconteceria nessa situação? Aí eu teria aqui, olha, uma disjunção exclusiva. E aí se eu tenho aqui uma disjunção exclusiva, a disjunção exclusiva pede a presença de quê? De apenas uma verdade. Bem, aqui, do jeito que ficou composta então essa minha sentença, eu tenho apenas uma verdade? Aqui não. Aqui eu tenho quantas verdades? Olha, aqui eu tenho duas. Então, nessa situação, do jeito que eu coloquei para vocês aqui, essa minha frase ela acabaria sendo o quê? Ela acabaria sendo falsa. Se esse ou aparece no início, essa frase que está aqui ela teria que ser falsa. Por quê? Porque aí o cara que gosta de exclusividade, ele quer que a verdade dele prevaleça. É uma verdade e ponto final. Então aqui, ó, se tem duas verdades, pro ou, isso já não funciona, certo? Aí a gente acabaria tendo uma sentença que é falsa. Então, com esses exemplos aqui, eu acho que a gente consegue, de uma vez por todas, reforçar qual é a lógica de cada um desses conectivos. Sobre o ou exclusivo. Ou ele vai ter que estar marcado no início, conforme a gente viu aqui na letra C e na letra D, ou, se for uma proposição que traga apenas duas partes, de alguma forma citar para vocês a lógica do mas não ambos. Então agora, de uma vez por todas, se eu disser para vocês que nas minhas férias eu vou para Portugal ou França, o que do ponto de vista lógico eu estou querendo dizer? Se eu afirmo que eu vou para Portugal ou França, este ou você não pode mais olhar como um ou exclusivo. O ou, sem estar marcado no início, ele é um ou de inclusão. Então, se eu falo sobre viajar Portugal ou França, eu te dou três possibilidades para que aquilo ali seja verdade. Ir para Portugal e França, que é como se fosse o VV. Ir apenas para Portugal e não ir para a França, que é como se fosse o VF. Não ir para Portugal e ir para a França, que é como se fosse o FV. E a única chance que não combinaria é o FF. Então, ir para Portugal ou França, este ou é inclusivo porque admitiria inclusive a possibilidade de eu ir para os dois lugares ao mesmo tempo, ou na verdade ao mesmo tempo não, né? Mas para que nas minhas férias eu pudesse ir aos dois países. Agora, se for para falar que eu vou para um desses apenas, como que eu afirmo isso do ponto de vista lógico? Dizendo que então nas minhas férias ou eu vou para Portugal ou eu vou para a França. Eu tenho que deixar isso avisado no início. Ou Portugal ou França, ou dizer algo do tipo, olha, nas minhas férias eu vou para Portugal ou França, mas não ambos. Portugal ou França, mas não ambos, é porque aí eu estou querendo deixar avisado que eu vou para um ou outro, mas os dois não. Ou seja, aí eu teria marcado a ideia da disjunção exclusiva, certo? Lembra daquela história que eu tinha falado com vocês sobre meu sobrinho? Eu vi ele falar assim, eu vou dar uma bicicleta ou um celular. Agora vamos pensar comigo nisso aqui, olha, se eu disser para ele o seguinte, olha, nas minhas férias não, né? No seu aniversário, sei lá o que for, eu vou te presentear ou com uma bicicleta ou com um celular. Então agora eu quero que você pense comigo o seguinte, ou bicicleta ou celular. Se eu der os dois presentes para ele, a minha frase é verdadeira ou a minha frase é falsa? Então a questão aqui é o seguinte, Bruno, mas você pode dar os dois presentes para ele. Claro, eu posso dar uma bicicleta e um celular, mas aí agora eu quero que você analise comigo a minha frase. Eu tinha dito que eu ia dar ou uma bicicleta ou um celular. O que eu quis passar com essa ideia? Que eu ia dar o quê? Apenas um daqueles dois brinquedos. Como aquele ou está no início, eu teria a ideia de que eu iria presenteá-lo com um apenas, certo? Se eu chegar e presenteá-lo com uma bicicleta e com um celular, eu tenho todo o direito de fazer isso. Só que aí seria uma situação em que a minha frase dita inicialmente acabaria sendo falsa. Percebe? Ou bicicleta ou celular. Poxa, eu dei a bicicleta e dei o celular. Então eu contei uma mentira, porque eu tinha dado a entender que eu daria apenas um dos presentes. Se eu desse os dois, aí a minha frase acabaria sendo o quê? A minha frase acabaria sendo falsa. Perfeito? Então a diferença básica na tabela do ou para a tabela do ou, se você for fazer um comparativo entre a tabela da disjunção inclusiva e a tabela da disjunção exclusiva, você vai perceber que a diferença se dá justamente na primeira linha. É a única linha que essas duas disjunções têm diferença, que é de onde vem a marcação do que é uma inclusiva para o que é uma exclusiva.
Na disjunção inclusiva, vocês vão perceber que o V com V dá V. Na disjunção exclusiva, que é essa que a gente viu aqui, o V com V acaba dando F, é onde está a diferença de um tipo de disjunção para outra. Perfeito? Situações do tipo, professor, eu vou ter que ficar analisando quando a disjunção é inclusiva ou quando a disjunção é exclusiva, é muito difícil disso acontecer do ponto de vista lógico. Mas se eu digo para vocês, por exemplo, que no Brasil o presidente é Temer ou Jair Bolsonaro. Se eu disser para vocês então, olha, no Brasil o presidente é Temer ou Jair Bolsonaro. Apesar disso não ser muito comum do ponto de vista lógico, mas só para não deixar dúvida alguma, neste caso específico, eu teria que observar este ou como se fosse um ou de disjunção o quê? De disjunção exclusiva. Por quê? Porque não daria para que os dois estivessem na presidência ao mesmo tempo. Perfeito? Então o que eu estou tentando dizer é o seguinte, de maneira geral, em provas de raciocínio lógico, se é para eu analisar aquilo como uma disjunção exclusiva, o enunciado já traz para mim isso. Com algo tipo, no Brasil o presidente ou é Michel Temer ou é Jair Bolsonaro. Ou, no Brasil o presidente é Michel Temer ou Jair Bolsonaro, mas não ambos. Perfeito? É muito difícil da gente ter que ficar fazendo análise do que é inclusivo e do que é exclusivo. Mas se tivéssemos uma situação extrema como essa, fica claro, certo? Que não dá para que as duas coisas aqui aconteçam ao mesmo tempo. E aí eu teria a ideia de uma disjunção exclusiva. Perfeito? Muito bem, maravilha. Passamos então por esse bloco, também importantíssimo. Eu costumo falar o seguinte, a disjunção exclusiva, ela é a mais excluída, geralmente, aí, realmente das provas. É dos conectivos que a gente tem, talvez o que menos apareça. Mas a gente não tem condição nenhuma de avançar no curso sem trabalhar aí a tabela e o entendimento da lógica do conectivo ou. Então, como sempre, veja do outro lado se você entendeu tudo que eu falei. Se acha que ficou algum ponto de dúvida, volte, me acompanhe novamente. E se estiver tudo perfeito, eu te aguardo na sequência aqui no nosso curso dentro do Estratégia Concurso. Tudo de bom para vocês, um forte abraço, valeu!